Paramahansa Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Srila Bhakti Bodhbudaya Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Srila Bhakti Vedanta Puri Goswami Maharaj ki Jai. Boa noite, Vaishnavas, Vaishnavis. Hoje vamos a perguntar a Srila Puri Maharaj o seguinte: se nós não nos lembramos de nossas vidas anteriores, por que devemos nos preocupar em praticar algo espiritual, levar uma prática espiritual, já que não nos vamos recordar dela nas próximas vidas? A alma tem algum tipo de sadhana eterno? Jai, Hare Krishna. Bom, Krishna, quando ele conversa com Arjuna no Bhagavad Gita, Krishna vai falar a Arjuna que ele já havia falado o Bhagavad Gita ao Deus do Sol. Né? Então Arjuna ele fica confuso com isso. Né? Ele fala, mas como você falou o Bhagavad Gita ao Deus do Sol, como é isso? Né? Como você se lembra disso? Né? E Krishna fala, você também estava ali, mas você não se lembra de nada. Eu me lembro de tudo e você não consegue se lembrar de nada. Então, na realidade, o que acontece é que Krishna ele está mostrando que Arjuna esqueceu todas as suas vidas passadas, né? Se a gente analisa isso, era surpreendente, né, que Krishna se lembrava de todas as vidas passadas. Quer dizer, de certa maneira não é surpreendente, porque Krishna é Deus. Né? Então, quando a gente entende, né, que Krishna ele está dando uma misericórdia para a gente, é como ele dá o esquecimento, né? E dar o esquecimento, né? Ele fala, né, que ele dá o conhecimento, e ele dá a lembrança e o esquecimento, né? Sarvasa Jahirdi Sanivisto Matai Smriti Jnana Purnancha. Então Krishna ele fala isso, né? Eu dou o conhecimento, ou seja, a lembrança e o esquecimento. Então, realmente, se esquecer das outras vidas é algo muito bom. Né? Que imagina, quando a gente lembra, né, das besteiras que a gente fez nessa vida, a gente já fica, né, meio chateado. Agora, imagina se a gente lembrasse das outras vidas. Né? Seria algo muito mais difícil. Então, perder essa memória do que a gente fez em outras vidas é uma misericórdia para a alma. Né? Para ela realmente, para ficar mais fácil para ela, né? Porque é uma coisa muito estranha você ficar, imagina, seria muito estranho se você se lembrasse de todas as suas vidas anteriores. Mas, por exemplo, em relação à sua prática, né? Por exemplo, você pratica, né? Aí você não lembra do que aconteceu na outra vida. Tipo assim, eu fui um sannyasi, né? Imagina, eu me dediquei tanto, uma coisa assim, eu fui uma brahmacharina, eu estava na vida familiar, eu praticava, e eu cantava, e eu estudava, né? Enfim. Mas agora, na outra vida, você não se lembra de nada? Como isso? Krishna no Bhagavad Gita ele vai falar também que você começa de onde você parou. Ou seja, você adquiriu o Bhakti Sanskara, né? Só que esse Bhakti Sanskara, você não vai lembrar dele, claro. Né? Você só vai ter algumas facilidades, isso sim. Então, por exemplo, é como às vezes a gente vê algumas pessoas que chegam no templo, né? E elas rapidamente já estão cantando, rapidamente já estão fazendo tantas coisas, né? Estão assim tão conectadas assim com Krishna, parece uma coisa incrível, né? E você pensa, poxa vida, parece que eles foram devotos em outras vidas, né? Então isso acontece. E Krishna ele explica que isso é por quê? Porque eles têm o Sanskara, ou seja, o Sanskara significa uma impressão que você coloca na alma, né? Então é como se você colocar uma pedra, né, e você fosse passar uma corda na pedra, você imagina isso, né? Então você faz isso, você passa uma corda na pedra e
praticamente não dá nada. Mas se você passar muito, vai ficar a marca da corda, não é isso? Depois de muito tempo. Então o que acontece com o Bhakti Sanskara é isso. Você pratica, né? Você faz caras, você serve, você adora a deidade, você participa dos programas, enfim. Então, aí isso vai gerando o Sanskara, as impressões, né? E essas impressões, elas vão, quando você começa a praticar de novo, né? Você vai como recordar disso. Mas só que você não vai lembrar, né? É igual, por exemplo, na vida passada, né? Você não vai lembrar quem são os seus pais, né? Você não lembra quem eram os seus pais na vida passada, né? Ou seja, a relação que você... por exemplo, agora você tem um casamento, né? Assim, você está casado. Então, é essa vida, né? Putrada rapta banunam sangamaha pantan sangamaha nudeham viantiti sopta nidranugo yata. Então, aí se diz, né, que a nossa relação, né, familiar, né, com esposo, marido, né, ou seja, pais, filhos, né, isso é tudo, o verso fala que é como um sonho, né, é uma coisa que, assim como um sonho você cria, né, certos objetos, né, imaginários, e quando você acorda já não existe mais, né, ou mesmo como o verso fala, como um encontro breve entre viajantes, né, que eles se encontram e depois cada um vai para um lugar. Então é mais ou menos o que acontece nos nossos relacionamentos. Agora, por exemplo, nós damos muita importância ao nosso relacionamento, aos nossos filhos e pais, é normal, isso é muito bom. Só que a gente tem que entender que isso é temporário, ou seja, isso não é uma coisa, não é para sempre. E quando você chega na hora da morte, né, você vai sozinho, né? Ou seja, você não... tá certo, aí tem o Pitriloka, né, o planeta dos antepassados, né, você pode de repente encontrar, né, os seus antepassados ali, enfim, os espíritas falam como que é nosso lar, né, uma coisa assim. Tá bom. Mas só que é diferente também. Aí, nesse caso, você ainda está condicionado no mundo material, né? Ou seja, ainda que você esteja num plano sutil, né, que é superior ao plano grosseiro, ainda é material, ou seja, tem um condicionamento nisso, né? Agora, a lembrança de outras vidas você não vai ter. Você não vai saber... Por exemplo, agora o relacionamento que você está vivendo, né, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, né, com seus pais, eles vão deixar de existir, né? E você não vai lembrar mais disso da outra vida, né? Então a mesma coisa acontece com a prática. Nem por isso você vai deixar de ter relacionamento, né? Você pensa assim, não, então eu não vou me relacionar porque da vida seguinte eu não vou lembrar dele, de você mais, né? Então imagina a gente agora, por que adianta a gente ir para o cinema, né? A gente, sei lá, curtir junto à praia, né? Se na outra vida eu não vou lembrar disso. Você não vai falar isso, né? Então, da mesma forma, você vai praticar e você não vai pensar que na próxima vida eu não vou lembrar, então não vai adiantar nada. Não é isso, né? Você vai adiantar muito. Ou seja, então é o seguinte, se você não consegue nessa vida a perfeição, o que é diferente de qualquer outra coisa que você faça na vida, né? Que, por exemplo, sei lá, você pode fazer qualquer coisa na vida. Se você realmente algumas imperfeições vão acontecer, talvez você não consiga atuar de uma maneira correta, né? Você não consegue o propósito. Suponhamos, né? Você constrói um prédio, né? Mas não tem elevador, ou seja, você não conseguiu dinheiro para comprar o elevador, vai ficar difícil, né, subir as escadas, enfim. Então é como uma coisa que meio inacabada. Mas com o Bhakti é diferente, né? É diferente. Por quê? Porque o que você conquistou nessa vida, no Bhakti, né, se você não ofender, você vai levar para a próxima vida. Então, por exemplo, nessa vida, vamos supor, nós não conseguimos a realização. E é muito difícil conseguir a realização em uma vida, né? Claro, você vai conseguir em alguma vida. Sim, em alguma vida você vai conseguir. Talvez não seja nesta, provavelmente não vai ser. Provavelmente a gente não vai se autorrealizar nessa vida, né? A gente entende que falta muito, né? Isso não é uma questão de você vai ficar desanimado, não é ficar desanimado, mas é entender que realmente
talvez a gente não consiga tudo nessa vida, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer o máximo, né? Por quê? Porque você vai, tudo que você conseguir nessa vida, você leva para a próxima, né? Por exemplo, nessa vida, se você for um bom médico, né? Você é um excelente médico, um cirurgião plástico incrível, na próxima vida, você não vai usar isso. Esses conhecimentos da medicina não vão ser usados na próxima vida. Isso serviu para essa vida, para a próxima vida não serve. A próxima vida, a criancinha não... Claro, tem algumas exceções? Tem pessoas que têm, por exemplo, Mozart, né? Ele, sei lá, com quantos anos? Sei lá, 5 anos, né? Já 7 anos, já escreveu sonata, escrevia coisas assim incríveis. E como uma criança de 7 anos pode escrever isso? A gente entende que talvez ele fosse, sei lá, um Gandharva que caiu dos planetas celestiais, especulam assim, ou que ele se lembrava de outra vida algumas coisas. Isso acontece. Você se lembrar de outras vidas, de algumas coisas de outra vida. Isso acontece. Mas é muito raro, né? Mozart foi Mozart, né? Ou seja, não tem uma coisa assim, não tem igual isso, né? Com 5, 6 anos a pessoa escreveu uma peça, uma música clássica, enfim, uma sonata, não sei. É diferente. Já o Bhakti não, o Bhakti é garantido. Você praticou nessa vida. Você cantou Mahamantra, ainda que você também fez mal feito. Imagina que você praticou Bhakti daquele jeito, assim, todo avacalhado, não tem problema. Próxima vida, isso valeu. Você já começa daí, né? Então por isso que Krishna fala, né? Os transcendentalistas, né? Eles não têm nada a perder, né? Quando Arjuna ele fala a Krishna, mas poxa, eu estou com uma dúvida, e eu estou meio, né? Porque, por exemplo, você está falando que eu tenho que praticar essa yoga, né? Essa yoga da devoção. Mas e se eu abandono, né, os meus deveres materiais, ou seja, se eu não dou muito valor aos meus deveres materiais para praticar essa meditação que você fala, o que vai acontecer? Eu não fui bem no plano material, e o plano espiritual também pode ser que eu não consiga, né, a perfeição. E aí eu tô ferrado, como se dizer, eu não vou fazer nada, não vai dar certo nada, né? Eu deixei de me investir na matéria e fui atuar no plano espiritual, e eu perdi a matéria e o plano espiritual não deu certo. Aí o Krishna fala, não, fica tranquilo, não é assim não. Ele fala, é diferente, olha, se você não consegue, se você praticou, mas se você praticou pouco nessa vida, imagina que você praticou pouco, você não conseguiu praticar muito, né? Então o que acontece? Você vai para um planeta celestial. Imagina, planeta celestial. Uma coisa assim que você vai viver um montão, né? Você vai ser bonito a vida toda, né? Você não vai ficar velho, não vai ficar doente, imagina. A criança já nasce, sei lá, com jovenzinho, não passa nada dessa dificuldade que as pessoas têm, né, para criar os filhos quando são criancinhas, né? Você não vai ter nada disso, né? As mangas não tem casca, não tem caroço. Então imagina, tudo que você comer você vai digerir, né? Você vai tomar o somarasa lá, né, que é tipo, sei lá, uma bebida celestial que vai te dar uma alucinação, como se fosse uma droga, só que vai fazer bem para sua vida, vai te dar mais anos de vida. Então, imagina, você é planeta celestial. Todas as pessoas são lindas, maravilhosas. E você, depois que você viveu isso, vai praticar Bhakti. Você não precisou fazer tanta austeridade como fez os yogis, essas pessoas guianes. Os karmi yogis que fazem muitas austeridades para alcançar os planetas celestiais. Imagina, eles querem tanto alcançar os planetas celestiais, né, que eles ficam fazendo essas austeridades, ficar num pé só, né, ou ficar, né, com o braço levantado, né, ou não dormir. Eu vi isso na Índia. Um yogi que ele não deitava no chão para dormir, ele ficava encostado numa mesinha, a mesinha pendurada no pescoço, ele não deitava, né? É uma austeridade para alcançar os planetas celestiais. O que eles pensam? Eu não quero desfrutar desse mundo material, porque o mundo material não tem graça, ou seja, a gente vai viver pouco, né? Imagina, a beleza de uma pessoa vai durar aí o quê? 20, 30 anos, sei lá, exagerando, né? Uma coisa assim. Depois já a beleza está na juventude, né? Já ficando velho, vai ficando feio, né? Tipo assim, essa é a ideia.
tudo passa, até a uva passa, tudo passa, né? E você vai ficar, a uva passa, você vai ficar velhinha e feia, e imagina, ninguém vai querer você mais, tá bom. Agora, o que acontece? Acontece que lá no processo celestial, não, isso é diferente. Então, mas só que você tem que voltar. A Krishna fala, Brahma Bhuvana Lokaha Purna Vartno Juna. Ele fala, você, mesmo do plano do Senhor Brahma, lá o mais elevado, você tem que voltar para cá. E se você volta para cá, acabou todo esse desfrute. Mas o que acontece? O cara pratica Bhakti Yoga, não conseguiu muito, ficou no processo celestial, volta, aí ele volta a praticar. Aí Krishna promete isso. Se você não praticou muito. Agora, se você praticou muito, se você foi muito lá, faltou pouco, se esforçou muito, você nasce na família de um transcendentalista. Você nasce na família de um devoto, de uma pessoa que vai te dar condições para você. Ele fala, nasce numa família de transcendentalista e numa família aristocrática, no sentido que você não vai precisar, sei lá, ficar trabalhando 8 horas por dia, e tipo assim, 16 horas por dia, não sei, uma coisa assim, e não ter tempo para praticar. Então o Krishna está garantindo isso. Né? Então quando a gente entende o quê? Que no Bhakti, você está seguro que você continua na próxima vida, né? Mesmo que você não lembre. Aí não tem importância se você lembra ou não lembra, né? O importante é que você continua de onde você parou. Agora para amanhã.